Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. E aí, bom dia, como é que tá você? Tudo bem? Tudo certinho? Bom dia mais uma vez para todo mundo que se conecta aqui com a Web Rádio Meimei. Coisa boa, hoje domingão, dia 6 de outubro de 2024, além de dia de eleições, é claro, você que está se conectando com a gente, que ainda não foi votar, daqui a pouco vai votar, né? Quem está no Brasil vai votar daqui a pouquinho, né? Quem não está no Brasil, de repente anunciou, talvez algum país aí, né, possa se assemelhar com o Brasil, mas no Brasil todo mundo vai votar hoje. Boa votação para você, viu? Lembrando que o seu voto vale muito, vote com consciência. E por aqui vamos iniciar mais uma edição então do Sementinhas do Amanhã, desse domingão, dia 6 de outubro de 2024. Um ótimo dia para todo mundo, começando com ela, claro, que vai nos dar o bom dia, Mariana Bonini. Bom dia, Mari, bom dia. Bom dia a todos que estão em casa, sejam muito bem-vindos. Vamos ter um programa delicioso hoje, contando com a proteção do plano espiritual e com a companhia de todo mundo de casa. Muito bem. Silvinha também, hoje a Silvia está com a gente também. Vamos embora, Silvinha. E aí, bom dia. Bom dia, pessoal. Tenhamos um ótimo programa, né, que possamos aprender sempre um pouco mais das lições de Jesus. E ele também está por aqui já, o Caio. E aí, Caio? Bom dia, Caio. Bom dia, bom dia. Vai votar hoje, Caio? Não. Ah, criança não vota, não né? Não posso. Criança não vota. Ainda ele não pode votar, né? Só maior de 16 anos. Ainda ele está impossibilitado de fazer a sua obrigação aí, né? Com a justiça eleitoral, né, Caio? Muito bem, muito bem. Mariana, domingão hoje, pessoal já está conectado com a gente. Lembrando que o WhatsApp é o 998-34-4781. Você pode mandar as suas dúvidas, suas sugestões, sua pergunta e também um convite para comer bolo, que o Caio vai junto, né, Caio? O Caio também vai para comer bolo, né? Pelo amor de Deus. Muito bem. Bolo de chocolate. Olha só o que ele está falando. Bolo de chocolate formigueiro, né, Silvia? Oh, é uma delícia, né? Coisa que eu sei que a Silvia faz muito bem. Bom, vamos lá, vamos começar então, Mariana. Qual que é o tema de hoje? Vamos lá. Nós vamos dar continuidade, né, ao assunto da semana passada, né, Caio? A segunda revelação. Então, mas vamos lembrar um pouquinho, rapidinho, o que a gente viu na outra semana, né? Vamos. A gente falou da primeira revelação, que foi quem? Moisés. E como que era a visão do Deus? Moisés veio, trouxe uma ideia de um Deus único, né? Que até então a ideia de Deus era de muitos deuses, né? Moisés trouxe a ideia de um Deus único. Mas como que esse Deus era visto pelas pessoas? Como um Deus vingativo, como um Deus raivoso, maldoso. Um Deus que punia, né? Sim. Um Deus muito duro, muito severo, não é isso? E aí, essa ideia de Deus mudou quando? Quando chegou Jesus. Com a vinda de Jesus, né? Com o nascimento de Jesus. Na verdade, não exatamente com o nascimento dele, mas quando ele começou a trazer a ideia de que Deus não era do jeito... daquele jeito que as pessoas entendiam, né? E aí, quando a gente fala então de Jesus, a gente vai falar sobre o quê? Sobre a segunda revelação. A segunda revelação. Então a gente pode dizer que a segunda revelação foi Jesus. Sim. É isso? Sim. E aí você lembra o que a gente falou sobre Jesus na semana passada? Como ele era, onde ele vivia, o que ele gostava de fazer... Se ele era uma pessoa que nem a gente ou não. Você lembra o que a gente falou? Pra ser sincero, eu não lembro de quase nada. Nossa, teve uma amnésia. Semanal. Então, a gente falou onde que Jesus nasceu? Em Belém, na Galileia, né? Que é uma região lá de onde hoje é Israel. Tá bom? E ele tinha uma vida muito simples. Ele era uma pessoa muito simples, certo? Sim. Ajudava o pai dele, que era carpinteiro. Sim. Né?
Mas ele era muito Gente. muito inteligente. Mas assim, fisicamente, Caio, ele tinha alguma diferença da gente? Assim, ele parecia com a gente ou não? Ele parecia. Ele parecia uma pessoa normal, né? Então, aí, assim, se a gente é igual a ele, né? Assim, de aparência, por que a gente diz, né? Se Jesus era um homem igual a gente, por que a gente deve seguir aquilo que Jesus ensinou pra gente? Eu sei lá. Você não sabe? Não. Porque a gente fala que Jesus é o nosso mestre, né? O nosso guia. Mas assim, eu fico me perguntando, poxa, e muitas pessoas devem se perguntar, né, tia Silvia? Poxa, Jesus era um homem que nem a gente. Era um ser humano que nem a gente. Por que ele era tão melhor que a gente a ponto da gente seguir tudo aquilo que ele falou e não outro homem? E até hoje, né? Até hoje, 2000 anos Os depois, ensinamentos de Jesus ainda estão aí, né? Até hoje a gente fala sobre as lições dele. Você já se perguntou sobre isso, Caio? Não. Será que ele tinha alguma coisa diferente das outras pessoas? O que chamava atenção em Jesus, né? Alguma coisa devia chamar atenção nele, né, Caio? Sim. Porque se a gente não é qualquer um que vai ficar falando aí, a gente vai ficar escutando, não é mesmo? É. Jesus tinha o quê? Não a aparência dele era diferente, mas a força moral dele era visível, né, para as pessoas. Sim. Então, você sabe, Caio, lá no Livro dos Espíritos, que é um dos livros, foi o primeiro livro que o Kardec escreveu, né? Os espíritos contaram para Kardec que Jesus foi o ser mais perfeito que Deus permitiu que nascesse no planeta Terra. Exatamente para ele servir de exemplo. Mas não é uma perfeição física, sabe? Assim, um corpo bonito, cabelo bonito, olhos bonitos, não que ele não tivesse, né? Dizem os livros que ele tinha uma aparência muito bonita, né? Assim como a mãe dele tinha uma aparência muito bonita. Mas, assim, a perfeição dele, que nem a tia Silvia falou, era uma perfeição moral. Ele era extremamente bom, extremamente justo, ele tinha um senso de justiça muito grande, né? Ele desde pequeno, ele ouvia as pessoas, ele era carinhoso com as pessoas, atencioso, caridoso, né? E aí, como a gente assim, só por causa disso a gente tem que seguir tudo que ele falou, só porque ele era bonzinho? Não. Por que não? Não quer uma pessoa boazinha. Não quer dizer que ser uma pessoa boazinha, ela também não pode ser má. É que ele era a pessoa, né, cara? É. Ele era a pessoa. E assim, o tio Vitor, marido da tia Silvia, ele fala sempre assim, olha, que quando a gente tiver alguma dúvida de como a gente tem que fazer, a gente tem que pensar assim, ó, como Jesus faria? Você já ouviu ele falar isso? Não. Não? Então, porque Jesus, em todo o tempo que ele viveu no planeta, ele só ensinou coisa boa, né? Ou ele ensinou coisa ruim? Não, ele só ensinou coisa boa. Só coisa boa. Então, eu queria que você desse uma lidinha no texto 3 que você tem aí na sua pastinha. Você lê pra gente do livro O Evangelinho segundo o Espiritismo, sobre a segunda revelação, porque aí o pessoal lá de casa vai conseguir entender um pouquinho do que a gente está falando, certo? Sim. Então lê pra gente, por favor. Ok, vou começar a ler, ó. A segunda revelação foi trazida pela palavra e pelos exemplos de Jesus Cristo e veio depois da primeira revelação. Jesus trouxe uma mensagem que modificou bastante as leis de Moisés. Esclareceu muita coisa, fez as pessoas
entenderem que não precisavam de certos rituais para falar com Deus. E tirou muitas dúvidas a respeito da interpretação das leis de Moisés. Na verdade, Jesus resumiu tudo que é importante nessas leis, como numa única recomendação: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Em sua mensagem, Jesus quis dizer que a palavra de Deus deveria ser praticada na terra inteira, em toda a sua pureza. Ensinou também que a verdadeira vida não é a terrestre, mas sim a do reino dos céus. Ele também explicou que tinha vindo ao mundo para mostrar aos homens como fazer para achar o caminho dessa vida verdadeira, para que assim eles pudessem fazer as pazes com Deus. Mas Jesus, naqueles tempos, não disse tudo. Ele fez questão de esclarecer que só mais tarde, quando os homens estivessem mais preparados, algumas coisas poderiam ser afinal entendidas, e que seria necessário esperar pelo desenvolvimento da ciência para que a humanidade pudesse entender a terceira revelação, o Espiritismo. Muito bem. Vamos falar então um pouquinho de Jesus, né, Caio? Sim. Então, a diferença entre o que o Moisés trouxe, mas não é porque o Moisés não tinha uma evolução, é porque o povo daquela época só estava preparado para aceitar aquelas mudanças que Moisés estava trazendo, que eram os 10 mandamentos. Não matarás, aqueles 10 mandamentos que a gente já comentou, né? Jesus não. Jesus veio falando que Deus não era vingativo, que Deus não ficava punindo ninguém. E falou o quê? Que o maior mandamento se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Parece fácil, não parece? Parece. Mas é? Não. Não é brincadeira não, né? É a mesma coisa que falar. É a mesma coisa que uma pessoa falar e na hora de fazer dar errado. Exatamente. Aí você fala assim, é fácil falar, né? Mas é difícil fazer, né? Difícil fazer, né, Caio? Então, mas é legal que Jesus, até então, as pessoas achavam que Deus era vingativo, né? Elas temiam Deus, elas faziam oferendas para agradar a Deus. E Jesus trouxe uma ideia de um Deus de amor, aquele Deus que acolhe, aquele Deus que perdoa, aquele Deus que ajuda, que ampara, que dá força. Então, isso trouxe uma mudança muito grande para aquelas pessoas que passaram a seguir Jesus, porque elas começaram a ter esperança de que a vida poderia ser melhor, né? E aí ele fala aqui nesse texto que a terceira revelação viria só muito tempo depois, porque a população do planeta precisava evoluir um pouco mais para ela ter condições de entender a terceira revelação, né? Então, para você ver como as coisas são progressivas, não adiantava fazer na época de Moisés, é a mesma coisa que chegar na época de Moisés e trazer o computador, eles não iam entender nada, né? Então o conhecimento foi evoluindo, a ciência foi evoluindo, e assim como a ideia de Deus foi evoluindo, certo? Agora fala uma coisa para mim, Caio. Você acha que se Jesus tivesse vivido de uma forma diferente como ele viveu, se ele não tivesse sido uma pessoa boa, se ele não tivesse feito os milagres que ele fez, né, as curas que ele fez, se ele não tivesse levado uma vida íntegra como ele levou, né, se ele não fosse sereno, será que e ele tivesse vivido, ele não tivesse morrido tão novo, né? Ele morreu com 33 anos, desencarnou, né? Com 33 anos. Se ele tivesse ficado bem velhinho, será que as pessoas, depois de 2000 anos, as pessoas ainda iam tê-lo como um mestre, como um guia, né?
será que os seus ensinamentos teriam se perpetuado por tanto tempo? Não. Por que você acha que não? Porque se ele fosse malvado, as pessoas não iam acreditar nele, não iam seguir ele. E, consequentemente, não iam passar pra frente as parábolas que ele falou. Mas eu não tô nem falando assim de ser malvado. Eu tô falando assim de ser moralmente evoluído, né? Se ele não fosse assim, se ele não tivesse sofrido o que ele sofreu, as perseguições, as ofensas, e ele não tivesse perdoado as pessoas, será que a humanidade ainda seguiria ele? Acho que sim. Você acha que sim? Eu não sei. O que você acha, tia Silvia? Não sei dizer. Eu acho que, assim, Jesus, como ele impactava, né? E tudo que gerou em torno dele nesses 3 anos que ele apresentou os seus conhecimentos, que ele saiu pregando, né? Ele foi transformando a vida de todos aqueles que passavam perto dele, que estavam perto dele. Então, eu não sei se ele tivesse continuado a vida, como seria, mas eu sei que tudo que ele falou foi multiplicado pelas pessoas que viveram com ele. Os discípulos dele foram transmitindo os ensinamentos dele. E, assim, eu acho que esse impacto que teve foi importante para também chamar a atenção de outras pessoas. Então, pode ser que, né, Deus não faz nada, né, à toa. Né? Tudo tem um significado. Então, a vida de Jesus, cada minuto da vida dele teve um significado para nós, né? Sim. Então, Caio, então Jesus trouxe pra gente uma visão de um Deus justo, bom, misericordioso, amoroso, capaz de perdoar qualquer erro que a gente comete. Aí eu queria te perguntar, né? Você acha que Deus cobra alguma coisa da gente? Não. E você acha que Deus julga a gente? Não. E ele? Será que ele pune a gente? Não. Ele castiga, Não. sim? E aquela frase que a gente ouvia assim, às vezes a gente ouve, né? Bem feito, Deus castiga. Será que é real? Será que Deus castiga a gente? Não. Então, eu também acho que não. Eu acho que Deus não castiga. Mas então, como que Deus... Qual é a... Como que ele faz para perdoar, assim? Na verdade, eu acho que não é nem ele que perdoa a gente, né? Acho que é a gente que se perdoa. Mas qual é o mecanismo que Deus nos dá para a gente conseguir se perdoar, Caio? Para a gente conseguir se melhorar? O amor, a caridade, a bondade, a fé, a humildade. E o que você acha da reencarnação? Você acha que ela é um mecanismo? Acho. Mas o que é reencarnação? Reencarnação é basicamente... você estava vivendo sua vida, aí você morreu, você foi pro plano espiritual, você espera um tempo lá, um tempo indeterminado lá no plano espiritual, depois desse tempo você reencarna em um novo corpo, com o mesmo espírito. Então é o mesmo espírito voltando à vida em outro corpo. Entendi. Mas as suas memórias vão para não sei onde, né? Porque, tipo, elas somem. Mas é uma nova experiência, então. Uma nova experiência, porque as memórias somem. Será? E, consequentemente, a gente não vai mais se lembrar do que a gente fez, é óbvio. Do que a gente viu na outra vida, é óbvio. Só que, e se a gente se lembrasse? Nossa cabeça ia ficar com muita informação. Não conseguiria pensar direito. Tá, agora eu queria te perguntar uma coisa. Então a gente está falando que Jesus ensinou pra gente que a gente pode voltar. Mas as pessoas, a maioria das religiões cristãs não fala em reencarnação. Sim. Né? Será que lá na Bíblia
a gente acha alguma referência à reencarnação que Jesus falou? Provavelmente sim. Provavelmente sim. O que você acha, tia Silvia? Ó, Deixa a tia Silvia Eu falar, acho, que eu quero eu falar. acho que deve ter alguma referência sobre reencarnação. olha, Eu acho que tem. eu tenho um primo que é católico e ele falou assim, ó, pra mim. Caio, não existe reencarnação. Você vive só uma vida. Foi isso que Jesus contou. A maioria das igrejas cristãs não acredita em reencarnação. Sim. Né? Os espíritas acreditam, né? Lá na Bíblia existem algumas passagens que a gente pode usar como parâmetro para dizer assim que Jesus falava de reencarnação. Você sabe que a Bíblia ela foi escrita inicialmente em hebraico, né? Hebraico era uma língua muito pobre, que assim uma palavra em hebraico ela tinha vários significados. E conforme a Bíblia foi sendo traduzida, foi tendo alteração. Traduz para uma língua, depois traduz para outra língua, depois traduz para outra língua. E foi tendo uma alteração, né? E aí algumas coisas foram assim, se modificando, algumas ideias foram se modificando. Então, não era muito interessante também falar de reencarnação, mas assim... Sabe por quê, Caio? Porque naquela época não tinha xerox. Então, o primeiro livro que teve... É verdade, não tinha xerox. Não tinha. Não tinha nem computador. Não, então, aí, o primeiro livro que foi escrito, como é que podia copiar o livro? Entendeu? Tinha que escrever ele de novo, não é? A primeira Bíblia que alguém escreveu. Aí a pessoa escrevia lá. E aí ela falava, puxa vida, que nem a Mari, sua mãe tem mania de fazer isso. Os livros dela tá tudo marcadinho do lado ali, escrito umas coisinhas. Não é verdade? Então, eu vou falar outra coisa. Aí o próximo que foi copiar o livro, olhou o que a Mari escreveu lá no livro e copiou também. Aí mais um, aí foi acrescentando coisas. Aí outros foram tirando coisas, e assim foi indo. O outro falava assim, não, isso aqui não é legal pôr, vamos tirar? Então. Né? E aí foram tirando. E aí as ideias, quando Jesus falava e trazia a ideia de reencarnação, essas ideias foram assim amenizadas, porque não era interessante, né? Naquela época se acreditar em reencarnação. Mas eu vou fazer algumas citações aqui dos evangelhos onde se faz referência à reencarnação. Antes eu posso falar um negócio? Pode. Traduzir um livro que está em outra língua, quando você não tem Google Tradutor. É tipo você ser um inglês do lado dos Estados Unidos e ler russo. É difícil, e não né? ler russo. Ainda bem que hoje a gente tem o Google Tradutor. E tentar né? ler um livro russo, né? Não é Mesmo possível. assim, ainda dá umas confusões, né? E contando ainda que, naquela época, até a própria leitura. Não era todo não era mundo todo que mundo tinha. que sabia. Então, Isso mesmo. Hoje, quem traduz já é uma pessoa que precisa ter um baita conhecimento, né? Uma baita inteligência. Imagina naquela época. E ainda ter que desvendar o que a Mari escreveu. Poxa vida, viu? Eu tô com a moral boa aqui. Nem Jesus me salva hoje. Olha, Caio, vamos então para algumas citações que estão lá na Bíblia. Vamos. Né, que fazem referência à reencarnação. Por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, fala assim, ó, que eles dizem que Jesus falou assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso é verdade. Né? Outra citação também do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E depois, Mateus, capítulo 11, dos versículos 7 a 15, Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 14, Marcos, capítulo 8, versículo 27 e 28, Lucas, capítulo 9, versículos 18 e 19.
nesses trechos, Jesus também afirma que João Batista, que era o primo dele, lembra que a gente falou do primo de Jesus na semana passada, né? Então João Batista seria o Elias que voltou, o profeta Elias, que é lá da época de antes de Moisés, né? Então, Jesus falou assim: Elias já veio, mas vocês não o reconheceram, né? Isso está em Mateus, capítulo 17, versículos 12 e 13, e Marcos, capítulo 9, versículo 13. Então, essas são algumas passagens onde Jesus fala, porque se ele diz que o João Batista é a reencarnação do Elias, é o Elias que voltou, ele está dizendo que o Espírito pode voltar, certo? Ainda Sim. porque fisicamente o Elias não era igual ao João Batista, né? Eu acho que tá na hora de encerrar o programa, né? Daqui a pouquinho. E é verdade, né, Caio? E a reencarnação é uma história que a gente pode continuar, né? É bastante coisa no próximo programa, né, Caio? Nossa, então, o próximo programa nós vamos falar sobre isso, será? Sim, porque Nós vamos falar sobre a terceira. revelação, espiritismo. Mas a gente ainda tem algumas coisas a respeito da reencarnação que a gente vai abordar assim rapidamente aqui na semana que vem. Combinado? Certo? E outra coisa que eu queria falar é que, pra vocês terem noção de quão longa é a história da reencarnação, tipo, pra você entender ela completamente, eu tô há mais de um ano, em quase todos os domingos do ano, tentando entender essa jossa. Jossa! E eu não consigo. Mas é que assim, a reencarnação... É um negócio muito complexo. É muito complexo mesmo. Mas lembra que a gente falou... Eu não me lembro mais se foi aqui ou se foi na evangelização, que a doutrina espírita, ela traz tantas nuances pra gente, tantas coisas, que a gente tem que estudar ela por muito tempo para conseguir entender as coisas. Já. Né? Então não é tão fácil assim. Mas é por isso que a gente tem os Sementinhas do Amanhã, né? Que é pra gente poder ajudar as pessoas lá de casa a entender um pouquinho da doutrina espírita. É lógico que a gente não vai falar de tudo, certo? Mas a gente já vai dar uma ajuda pro pessoal lá de casa. Você concorda, Guga? Com certeza, uma pílula, né? Uma pílula. É uma pílula, sempre uma pílula, porque é assim que nós aprendemos. Tem uma frase muito sábia que diz assim, ó: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Todos nós, né, devido à nossa limitação, o cérebro é algo impressionante, mas nós não usamos, nós não sabemos usar, né? Tudo que ele nos oferece. Então, para nós aprendermos as coisas, tem que ser devagarzinho. E às vezes a gente lê 1000 vezes, na 1001 fala, nossa, era tão fácil, por que eu não entendi isso antes? Mas a gente precisou ler e entender. Ou então, cada vez que a gente lê, a gente descobre uma coisa diferente. Exatamente. Usa 1001 utilidades. É isso aí. Exatamente. Então vamos nos despedir? Só você estava falando, eu não sei se é verdade, né? Assim, eu já ouvi isso, mas diz que no caso Bezerra de Menezes é uma reencarnação do próprio Zaqueu, que viveu na época de Jesus, né? Eu ouvi isso em algum lugar, não sei se isso é verdade, tá? Até podemos pesquisar para saber se isso é verdade. Guga, então você Mas- tem essa tarefa para o próximo programa. Pesquisamos alguma coisa nesse. Vocês estavam falando aqui, eu tava aqui assim ventilando de que o próprio Zaqueu, né, veio como Bezerra de Menezes, que foi um dos precursores de toda a expansão do espiritismo, que nasceu lá no comecinho do século XIX e morreu exatamente em 1900, que foi um dos precursores aí da doutrina. Novamente, no Guga 1001 utilidades. Guga 1001 utilidades. Então é isso. Hoje, então, nós vamos encerrando por aqui, agradecendo a presença de todo mundo que está em casa, que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, e convidando todo mundo para continuar nos acompanhando aqui nas próximas semanas, nos próximos domingos, às 9 horas da manhã. Né, Caio? Despede do pessoal, fala para eles onde que o pessoal que perdeu algum programa pode encontrar os programas do Sementinha do Amanhã. Sempre sobra pra mim, né? Sempre sobra pra Não, você. você vai falar.
Eu que vou falar? Mas antes, deixa eu me despedir. Tá bom. Bom, a gente queria agradecer por mais um programa. E eu queria falar que... Fala logo, cara. Ah, tá. Eu queria falar que esse programa foi gravado em 2 partes, a gente tá juntando elas. Porque minha mãe vai estar trabalhando como que é, mãe? Eu vou trabalhar na eleição amanhã. E aí não teria como fazer o programa sem ela. Então esse programa foi gravado, eu agradeço a todo mundo que ouviu. E bom domingo. Nós vamos agradecer, que nós tenhamos uma ótima semana, que tenhamos uma eleição de paz, né? E que o melhor para a nossa cidade aconteça, né? O que quer que seja o melhor. Que Deus nos abençoe a todos. Isso mesmo. E só lembrando, então, quem perdeu algum programa ou quiser rever esse programa ou os anteriores, eles podem ser encontrados lá no site da Rádio Meimei, né? Ou na loja de aplicativos. Você pode baixar o aplicativo da rádio. É só colocar lá Web Rádio Meimei, ou então procurar www.radiomeimei.com.br e encontrar lá o podcast. Dentro do podcast vai ter a pasta dos programas dos Sementinhas do Amanhã. Então todos lá, a primeira fase e os programas da segunda fase que já estão acontecendo. Agradeço a todo mundo a companhia e me despeço por aqui. Um beijo no coração de todos. Muito bem, e na próxima semana estamos de volta com mais um Sementinhas do Amanhã. Nosso muito obrigado a você. Lembrando que esse foi mais um programa da Web Rádio Meimei, com a direção do Grupo Fraternidade Garça São Paulo Brasil. Gente, bom domingo, boas eleições, tudo de bom. Que Deus abençoe o seu dia, o seu domingo, com muita paz, e que na semana que vem você esteja junto com a gente. Tchau para todos.